Pela sua rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Está no ar com você o seu programa Cabeça para Cima, sempre trazendo para você temas da atualidade que informam, orientam, edificam a sua vida e ajudam você no dia a dia a estar sempre de cabeça para cima. O nosso tema hoje é um tema de atualidade. O bullying, ele já invadiu as nossas escolas em todo o país e tem se tornado um grande problema, não só para os nossos jovens, mas para a sociedade como um todo. Agora, ele aparece numa nova modalidade, o bullying eletrônico, que utiliza as ferramentas da internet para excluir e expor as vítimas de uma forma humilhante. Você tem noção se o seu filho está sendo vítima ou até mesmo se ele está praticando o bullying eletrônico? Aqui no Cabeça para Cima de hoje você vai se informar um pouco mais e vai saber também onde buscar ajuda. Vamos conversar com você sobre bullying eletrônico e começamos com o nosso informativo. O senador Clésio Andrade, do PMDB de Minas Gerais, apresentou um projeto de lei que criminaliza o bullying virtual. O projeto tipifica as agressões passíveis de penas, que vão até 3 anos de detenção, para esse tipo de ação que causa sofrimento psicológico e constrangimento, mesmo que transitório. De acordo com o projeto, bullying virtual é considerado a ação de violência emocional por meio da propagação de mensagem humilhante ou constrangedora via correio eletrônico, sítio da internet, redes sociais ou dispositivos da telefonia móvel, sendo incluída qualquer ofensa relacionada à orientação sexual, etnia, religião, deficiência e a pessoas idosas. Uma pesquisa nacional sobre bullying mostrou que a maior parte do problema, 21% dos casos, ocorre nas salas de aula, mesmo com os professores presentes. Dos 5.168 alunos de 5ª a 8ª séries de escolas públicas e particulares de todas as regiões do país entrevistados, 10% disseram ser vítimas de bullying e 10% agressores. 3% são ao mesmo tempo vítimas e agressores. É isso aí. Como você pode ver, bullying eletrônico é aí uma nova modalidade. Talvez não tão nova assim, mas com certeza é melhor percebida agora na sua perversidade e na exposição brutal que ela faz, né, de jovens, especialmente nas escolas. A gente sabe que as escolas são um terreno fértil para o bullying, mas que não se limita a esse espaço. Por isso, Cabeça para Cima de hoje quer conversar com você sobre esse tema do bullying eletrônico. Temos aqui, como sempre, um time muito especial. Recebemos Renata Mansur, ela que é doutoranda em Ciências Jurídicas e Sociais, advogada, professora na área de Direito do Consumidor e também ela é na área de Direito do Consumidor e Responsabilidade Civil, não é isso? É isso. Muitíssimo obrigada. Sua primeira vez aqui no Cabeça para Cima com a gente? Sim, eu agradeço bastante o convite. Aham. A gente vai falar sobre bullying eletrônico e algo que possa efetivamente esclarecer o nosso telespectador. Obrigada. Tá bom? E também conosco, você já conhece, o doutor Renato Porto, ele que é advogado e professor de Direito, sempre presente quando a gente chama aqui, né, Renato? Olha, muito bom estar aqui, já falei várias vezes da família Boas Novas, mas hoje eu estou com uma dupla responsabilidade, eu estou ladeado aqui por 2 feras realmente do direito, eu vou ficar até meio acanhado aqui, porque vocês vão ver no curso do programa o que a Boas Novas preparou para o telespectador. Isso aí, que bom, né? A gente sempre quer ter aqui gente de primeira linha para conversar com você. É por isso que completa o nosso time a Fabiana Barleta, ela que é também doutora em Direito, também professora, diretora do Instituto Brasileiro de Política e Defesa do Consumidor. Crédito que não acaba mais. Obrigadíssima. Também sua primeira vez aqui no Cabeça para Cima com a gente. Primeira vez, né? Agradeço igualmente e digo que a honra é minha de estar ao lado dos colegas que já conheço de alguma data, Renata, Renato, e de você, Celeste, uma simpatia. Obrigadíssima, querida, muito mesmo. Pois é, a gente vai falar sobre essa questão do bullying eletrônico, né? Várias vezes a gente já falou aqui sobre bullying.
Mas hoje a gente quer efetivamente dar destaque para a questão do bullying eletrônico. Isso é realmente assim tão mais novo ou é essa questão do destaque, as coisas começam a aparecer internacionalmente e tal, mais próximo da gente? Como é que é essa história do bullying eletrônico? Na verdade, se a gente for analisar desde os primórdios da sociedade, o bullying sempre existiu, né? Só que não com essa nomenclatura efetivamente consignada hoje na sociedade. O bullying, desde que nós éramos crianças na nossa escola, a gente já sofria, né? Era aquela questão do gordinho, da cabelo de bruxa, né? Eram essas as nomenclaturas que a escola já trazia. Só que hoje, efetivamente, com a globalização da sociedade, a gente efetivamente adotou o nome que se dá nos Estados Unidos, que é a questão do bullying, né? E já se trata de melhor forma essas questões, porque na verdade o bullying ele tem implicações não só jurídicas como também psicológicas. Então estamos tentando, na verdade, com a normatização do bullying, tornar a nossa sociedade menos doente. Eu gosto muito dessa palavra doente, porque me parece de tamanha perversidade o bullying quando ele é efetivamente pensado, quando ele é doloso, e a gente já tem vários exemplos na sociedade de hoje, crianças perversas, né, que praticam o bullying. Então, eu costumo chamar o bullying de uma doença, que tem que ser tratada socialmente. Quando você usou essa expressão, né, essa questão da ação perversa, da ação intencional, né, de futicar, de massacrar o outro, de expor. O bullying, ele tem essa característica, quer dizer, é bullying só quando a pessoa fez por maldade, ela meio que planejou fazer, porque às vezes tem aquela coisa da brincadeira, da gozação, né? E que vai expor o outro também, mas não houve a intenção de. Nesses casos também é bullying? Eu acho que, na verdade, não é da onde parte, se eu tive a intenção ou não, e sim da consequência. Né? Por diversas vezes eu já pensei, já bolei, já planejei agir de uma forma, como qualquer outro ser humano, e eu consegui ter uma exteriorização disso, No entanto, eu também já me relacionei com outras pessoas que eu não tinha programado nada, mas aquilo se fez. Né? Eu uma vez estava num jogo de futebol, e aí eu tenho um problema porque eu sou Flamengo, né? E aí na minha frente, eu não sei porquê, 80 mil lugares, sentou um tricolor na minha frente e saiu um gol do Fluminense. Eu não tinha me programado, eu não tinha ajustado, mas eu senti um ódio tão profundo por aquela pessoa que estava na minha frente comemorando aquele gol do Fluminense. Veja, eu não tinha programado, mas naquele momento surgiu. O bullying, ele pode ser programado. Criança é perversa mesmo. Não é só... Existem crianças que são fora da média. No entanto, a criança, ela não pensa duas vezes em falar. Isso é da infância. A gente, às vezes, é um pouquinho polido, né? A gente, de repente, pode mascarar uma coisa ou outra, né? É o que a Cecília Meirelles fala, que o tempo vai passando e a gente vai tirando ou colocando determinadas máscaras para lidar com as outras pessoas. Então, quando você é criança, você não tem essas máscaras, às vezes você exterioriza aquilo que você sente. Então, vamos lá, eu não programei, mas aquilo aconteceu. Às vezes, para a criança, se aceita ali. Então, ela pode ter programado, isso é um fato, ou simplesmente surgiu por um momento de aceitação. Porque na medida que ela faz ela implica, ela ri de alguém, às vezes as outras crianças colaboram. Por que não os professores? A questão do bullying ele é interessante porque ele é sempre focado para o lado das escolas. No entanto, o que a gente está observando é essa evolução que é para o bullying virtual e que não necessariamente eu tenho mais as instituições de ensino, até porque é uma covardia a gente exigir da instituição de ensino que ela interfira numa relação eletrônica. O que a gente está diante não é de teoria de responsabilidade objetiva e muito menos de risco integral. Né? O que é o risco integral? Aquela atividade é tão perigosa que o fornecedor ele vai responder sempre. A gente tem uma pressuposição de responsabilidade, porque quando eu largo meu filho dentro de uma escola, eu deposito uma confiança naquele estabelecimento, mas ele também não pode cuidar
de tudo, né? Aí sim é o papel da família, que também tem que ter um trabalho fundamental aí por trás. No trabalho, nos ambientes de trabalho também, o bullying ele tem se ampliado de uma forma bastante significativa, né? A gente sempre foca a escola, mas ambiente de trabalho também é um espaço bastante comum de bullying, né? É triste a gente averiguar que as pessoas às vezes se sentem bem em explorar as vulnerabilidades das outras, né? As suscetibilidades das outras. A sociedade hoje em dia é uma sociedade onde muitas vezes o sofrimento do outro traz mais felicidade para mim. Por isso as revistas de fofoca, as revistas que levam as coisas tristes da vida das pessoas ao conhecimento dos outros, fazem tanto sucesso. Impressionante, verdade. E eu acho que há uma maldade generalizada no mundo e algumas pessoas voluntariamente se ocupam de espizinhar outras pessoas e outras pessoas não voluntariamente, mas imiscuídas nesse mundo mal, acabam por espezinhar, maltratar, diminuir, assediar. E isso vai ficando cada vez mais patológico nas relações de escola, nas relações de trabalho. É uma coisa de poder também, né? Só tem uma vírgula, quer dizer, quando essa relação é de cunho trabalhista, tem um nome próprio, que aí é o mobbing, né? Quando é uma criança, quando é um adulto, porque o bullying ele pode se dar não só com crianças, né? Você tem o bullying familiar, você tem o bullying... Nossa, são diversos. Agora, quando isso acontece no trabalho, ele recebe um nome próprio de mobbing, tanto que existe, você pode... Imaginemos que você foi mandado embora do seu trabalho. Além de todas as verbas que você tem direito de exigir, você pode pedir, de repente, um dano moral, caso, na hora da demissão, você tenha sido achincalhado na frente dos outros funcionários. E se por anos a fio você foi perseguido pelo seu superior e você foi se sentindo menos, aí é um termo próprio. Mas eu falo mais até, não é nem dessa questão, né, talvez do chefe subordinado, mas no ambiente de trabalho também, o colega de trabalho, né, que às vezes pega... A gente já falou um pouquinho sobre isso quando falava sobre bullying, porque, por exemplo, aqui em ambiente de televisão, né, é impressionante como todo mundo tem apelido. Né? Aqui, às vezes eu fico brincando com o pessoal, porque se você chamar pelo nome próprio, ninguém vai conhecer, é só apelido, só que às vezes as pessoas se incomodam. Tem um caso, né? Se incomodam. Famoso. Nesse caso, é bullying ou é mobbing? Mobbing. Mobbing também. Tem um caso famoso, até de um famoso, eu não vou citar não, mas de um famoso apresentador de TV que vez ou outra, por exemplo, eu estou aqui interagindo e eu estou vendo as câmeras e tudo mais, e ele interagia com as câmeras, chamando a pessoa por um determinado apelido e tudo mais. Quando aquele câmera foi embora, ele ingressou com uma ação contra a emissora e ganhou. É isso aí. Mas hoje a gente quer falar sobre bullying e sobre bullying eletrônico, né? É o foco da nossa questão. E aí, o que é que caracteriza o bullying eletrônico? Na verdade, Celeste, o bullying, juridicamente falando, que é o tema do projeto de lei, como a gente anunciou no início do programa, é a propagação. Né? A gente está falando aqui, até esse momento, do conteúdo, do significado do bullying. Isso. Mas, juridicamente falando, o que vai caracterizar o crime seria a propagação, a veiculação nos meios eletrônicos, seja pela internet, seja por mensagem até de texto, né? Facebook, enfim, redes sociais. E eu já tive a oportunidade de ter até um caso muito interessante, que foi a gente está falando aqui de criança, e o Renato acrescentou muito bem, que em qualquer relação pode haver bullying, né? Nós tivemos um caso muito interessante no escritório, que foi entre marido e mulher. Eles se separaram porque ele conseguiu a senha dela do Facebook e conseguiu pegar mensagens entre um amante que a moça teve. E o que ele fez? Ele conseguiu imprimir tudo isso e se parasse por aí, ok, mas a questão foi a propagação. Ele fez um dossiê e distribuiu tanto para a família dele quanto para a família dela e para amigos. Então, essa propagação, e isso é excludente do dano moral que porventura está acoplado
ao bullying, né? Porque a consequência para a responsabilidade civil é o dano moral, porque você fere a honra ou a imagem da pessoa, né? Direito da personalidade, mas o bullying por si só, enquanto crime, seria esta propagação. Porque é importante a gente separar a responsabilidade criminal da responsabilidade civil. Perfeito, né? Perfeito. Portanto, no bullying eletrônico, a principal característica é essa questão da propagação e que a internet, as mídias sociais, elas facilitam de uma maneira absolutamente extraordinária, né? Mas eu acho que outra coisa, além da propagação, o bullying eletrônico, ele se diferencia porque a pessoa que comete o bullying, ela está mais protegida. Ela tem como não aparecer. Quando você está fora da internet, você está vivendo o mundo real, você faz o mal, mas você é visto. Na internet você inventa. Na internet não é você, você coloca lá, ninguém sabe quem colocou. Então, o bullying virtual eu acho que é mais pernicioso por conta disso. Perfeito. A gente já precisa fazer o nosso primeiro intervalo, aqui a gente tem esse negócio, de vez em quando dá uma paradinha, né? A gente vai parar, mas volta para entender melhor ainda como é que acontece de fato o bullying eletrônico. Tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. É isso aí, gente. A gente está conversando hoje sobre o bullying eletrônico, né? O bullying virtual. Por que o bullying virtual ou eletrônico ele é mais vexatório para a vítima? Eu acho que você até já deu uma dica dessa história, né? Mas por que ele é mais vexatório do que o bullying comum? Bom, uma coisa é a relação que eu mantenho com uma pessoa. Quando ela me trata mal, eu me sinto mal porque essa relação interpessoal entre pessoas se deu. Outra coisa é quando essa relação ela se amplia para o globo terrestre. Quando você utiliza a imagem, faz afirmações vexatórias pela internet, pelo meio virtual, aquilo ali se exterioriza, não fica só entre as partes. Aquilo ali ganha um corpo muito grande. Tem um seriado americano de TV que é muito famoso, que é o Glee, né? E que em uma escola tem um menino que é o blogueiro da escola. Da mesma forma que quando nós éramos pequenos, tinha aquele jornalzinho do colégio, que quando saía todo mundo queria saber, para poder saber das fofocas. Hoje em dia, qualquer criança acessa o seu celular e entra no blog daquele fofoqueiro padrão da escola, que todo mundo acessa. E que a Fabiana falou uma coisa muito interessante, e você também, Celeste, o bem não vende. O bem não vende muito. O mal vende. Se você tiver um blog falando mal das pessoas, todo mundo acessa. Eu já tive em roda de amigos que os amigos dizem, agora vamos falar mal de quem? Aí o papo rende, aí é legal. Peraí. Primeiro vamos refletir. O que é esse bullying virtual? É a exposição dessa pessoa de forma reiterada, civilina, pelo ambiente virtual. Eu acho que a lei, o projeto está errado, quando ele fala por meio de celular, por meio de internet. Você, hoje em dia, você tem que criar regras de ordem subjetiva. Porque se você fala celular, aí daqui a pouco surge o celular virtual. Os tipos abertos, né? Tipos abertos. Você tem que adotar, o Código de Defesa do Consumidor, ele adota tipos em aberto. Por exemplo, quando a gente fala de direito do consumidor e guarda relação direta com o que a gente está tratando, por exemplo, eles falam assim, o que é um produto? Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Diga uma coisa na face da terra que não seja móvel, imóvel, material ou imaterial. As leis têm que ser assim. As leis têm que ser em aberto. Porque se eu criar critérios objetivos, essa lei pode ficar para trás. Você quer ver uma coisa, um trocadilho infame? O Estatuto do Idoso ficou velho. Porque ele criou um critério objetivo. Ele disse, idoso é quem tem 60 anos. É a maior mentira do mundo. A expectativa de vida aumentou. É a maior mentira do mundo. A expectativa de vida aumentou. Então, você dizer que uma pessoa tem 60 anos é uma pessoa idosa, isso é mentira, porque quando essa lei foi pensada, poderia ser, hoje não. Então, essa lei está pecando, porque ela está dizendo, olha, pelo celular, por isso, por agora, e se for pelo Google Glass, que hoje que é o óculos da Google, que você interage com as pessoas, eu vou estar aqui conversando com você, e o seu rosto vai estar sendo selecionado, o Google Glass vai fazer uma ligação por wireless com o meu telefone, e vai aparecer o seu nome, porque vai estar linkado com o Facebook,
com todos os seus desejos, seus gostos, suas amizades. E aí eu vou estar falando com você, Fabiana, você é professora, que legal, é Barleta o seu sobrenome. E você fala, de onde esse cara me conhece? Como é que foi feito isso? E aí, de repente, num piscar de olhos, eu bato uma fotografia sua e já jogo no Globo, começando um bullying contigo, pelo meio eletrônico. Esse é um ponto de atenção assim extremo, né? Porque eu fico imaginando, não é um fato, se você quer provocar ou começar a levantar uma história a respeito de alguém, você coloca numa mídia social qualquer, isso roda, daqui a pouco as pessoas estão falando aquilo como verdade. A gente não vai mais saber se é verdade ou se é mentira, né? É quase impossível se chegar a uma afirmação, se é verdade. Vai ficar solto, Celeste, né? E o pior é que dentro da perspectiva que você colocou, por que quando ele é virtual ele é pior, no meu modo de ver, é que porque ele é para sempre. Da rede nada se tira. É verdade. Nada se tira, aquilo fica lá para sempre. A não ser que a pessoa mova uma ação judicial e peça para tirar, e isso também é doloroso, porque quando você move uma ação judicial, é com dor, você revive aquilo. Se você não faz, e muitas vezes eu já vi caso Xuxa, é um caso muito famoso, a Xuxa pedindo para tirar o nome dela atrelado da palavra pedófila, né? E ela não conseguiu. E hoje em dia o que se discute é o direito ao esquecimento, ou seja, uma conduta que ela teve, que ela talvez se arrependa por N motivos, mas que está lá. No caso, foi ela mesma que fez. Mas imaginemos que fosse uma coisa plantada, um bullying. Imagina o sofrimento de uma coisa que fica perpetuamente fazendo com que uma pessoa sofra, fazendo com que uma pessoa se sinta humilhada num tempo indeterminado, talvez pela vida toda. Então, por isso eu acho que na internet é pior, por causa do tempo, de a coisa não passar, não é num momento, aquilo fica lá persiste. E sempre alguém vai ver, né? Então, a gente está falando bullying, o bullying virtual ou bullying eletrônico é o bullying que ele tem essa questão da propagação, né? A propagação vertiginosa, efetivamente. Ele protege o que pratica, né? Mas não protege a vítima, ela será exposta o tempo todo. E os meios eletrônicos, todos eles, né? A gente está falando aqui de Facebook, tem tantos aplicativos aí que a gente vai se perder ao citá-los. A gente está falando do uso da internet, os vídeos que são postados, telefones, smart, blogs, a gente está falando de e-mails que são muitas vezes violados e expostos. Todos os recursos de mídias, eles se incluem no bullying eletrônico. É isso, né? Como é que a lei trata essa questão? O que existe previsto ou em estudo relativo à lei para tratar e proteger, pelo menos, né, do ponto de vista legal, essa vítima? Bom, primeiro a gente tem que analisar o seguinte, aonde esse ato foi cometido e por quem foi cometido. Se ele foi cometido por uma pessoa na rua, em um ambiente não empresarial, aí a gente vai estar regulando isso pela Lei dos Civis. O artigo 186 do Código Civil vai dizer que é aquele que por ação ou omissão voluntária violar direito ou causar dano a outrem pratica ato ilícito, ainda que exclusivamente moral. Então, se for entre pessoas semelhantes, fora de um ambiente de trabalho, porque aí você já tem um nome próprio, fora de uma relação de consumo, porque aí você já tem um nome próprio. Então, entre comuns, amigos, Código Civil. Se foi dentro de uma escola, aí você já tem o Código de Defesa do Consumidor. Se foi no trabalho, aí você já tem uma outra legislação própria. E aí veja, por quem praticou o ato? Se o ato foi praticado por um absolutamente capaz, uma pessoa que já responde adequadamente pelos seus atos praticados na vida civil, uma pessoa de 18, 19, 20 anos, ele é responsabilizado. Se o filho pratica o ato, o pai responde pelo ato praticado por seu filho. E aí
Vai, só que aí tem uma série de detalhes dessa responsabilidade dos pais, como que ela é, se ela é solidária, se ela é subsidiária, se responde de uma forma, se responde de outra. Mas quer dizer, primeiro tem que saber quem pratica o ato e em que ambiente para a gente poder adequar e ver a legislação própria. Agora, o interessante, Celeste, é que esse projeto, na verdade, né, que vai conceituar efetivamente o bullying e vai criminalizar o bullying, ele cria também a possibilidade de imposição de medidas socioeducativas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, se for praticado por criança. Né? Então, não é só o adulto, se o projeto passar, e se passar dessa forma, que será responsabilizado. A criança também. Justamente por quê? Porque, como o Renato muito bem colocou no início, na verdade, a criança não coloca as máscaras. Então, talvez o bullying seja mais agressivo, talvez ele seja menos despido de alguma máscara nas crianças. Então, essas crianças também vão passar a responder. Posso só fazer uma vírgula? Eu acho que a primeira... Eu fiquei pensando isso aqui agora, né? Eu acho que a primeira máscara que a criança vai colocar na vida vai ser a internet. Sim. De acordo com o que a Fabiana falou. Ela se esconde ali atrás Sim. para poder manifestar o que tem ali dentro. Exatamente. Tá aí, uma primeira máscara de vida pode ser o bullying virtual. É verdade, é verdade. Vocês, daqui a pouquinho eu volto para a lei, vocês têm sido chamados, ou vocês percebem as escolas preocupadas com esse tema, discutindo esse assunto, procurando orientar as crianças, orientar os pais, esse movimento, porque é importante, né? Porque o uso especialmente dos smartphones, ele é tão comum. As crianças, elas têm um domínio tamanho dessas ferramentas que isso passa a ser um jogo, né? E uma notícia, um fato que acontece, parece que desperta o interesse dos outros, né? A gente tem visto aí fatos, por exemplo, essa história das brigas que são até estimuladas e alguém vai lá, fotografa, filma, coloca isso, posta numa internet, danou-se, né? As escolas estão preocupadas? Essa foi um ponto muito interessante que você tocou, Celeste. Por quê? Porque nós estamos vivendo hoje no Brasil um processo de desjudicialização, né? A sociedade, de uma forma geral, não suporta mais a demora do judiciário. Por outro lado, o judiciário, com o total acesso à justiça, com as leis que vieram, com a defesa do consumidor, com a lei dos juizados, né? Isso fez com que o demandismo aumentasse e o judiciário não suporta mais. Então, nós estamos voltando, desjudicializando, com os meios alternativos de solução de conflitos, mediação, arbitragem, conciliação. Então, existe um projeto, eu tive a oportunidade de dirigir a Escola de Capacitação do Tribunal de Justiça do Rio, e lá foi implementado um projeto de mediação escolar. E participaram grandes escolas, como o Colégio Maria de São José, Colégio São Bento e outras mais, que trouxemos professores, trouxemos coordenadores e até os diretores das escolas para que fizessem o curso de mediação. Porque nos Estados Unidos já existe esse processo da mediação em que eles pegam uma criança que tem alguma capacidade de liderança, colocam uma camiseta na criança diferenciada na hora do recreio, escrito assim, mediador. Essa criança, ela mesma faz a resolução desses conflitos intersubjetivos. Porque, na verdade, o ser humano, ele só entende e apreende o igual falando para ele. Então, não adianta que um professor chegue e fale para a criança assim, você não pode fazer isso. Ou, às vezes, o pai ou a mãe. Mas se ele ouve de um coleguinha, então esse coleguinha legitima porque está na mesma faixa que ele. Então, esse processo de brecar o bullying tem sido feito desta forma, né? Desjudicializada, ou seja, através da escola, compreendendo o que é o bullying e se resolvendo ali mesmo através da mediação. Uma curiosidade, né? Porque você falou na questão das escolas aí de renome, essa coisa toda. O bullying acontece mais nesse tipo de escola ou nas escolas, por exemplo, escolas públicas? Existe algum dado, existe alguma questão a respeito disso? Eu sou professora de escola pública, né? De escola pública federal, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, curso de Direito, curso de pessoas que têm uma boa formação, que têm condições financeiras de cursar bons colégios para chegar a uma escola pública federal. Noto pessoas extremamente
preocupadas umas com as outras, extremamente humanas, mas noto pessoas perversas também, principalmente quando lidam com a diferença, principalmente quando lidam com pessoas que são portadoras de transtornos mentais, não incapacitantes, mas que fazem dessas pessoas diferentes, quando lidam com pessoas com orientações sexuais diferentes. E, é claro, percebo o bullying sim. E apesar de eu ser professora de Direito e como Renato, colega que colocou muito bem a questão da reparação civil ser uma questão importante, o dano moral que se sofre, no caso do bullying, o que se sofre é realmente um dano moral, um dano psíquico, e esse dano psíquico sofrido, ele deva ser reparado. Eu acho que é hora de nós pensarmos não na reparação a priori, mas numa prevenção a priori. E essa prevenção pode ser feita também pelo direito. Então, quando a escola identifica que há grupos ou que há determinados membros com esse perfil de assediar, com esse perfil de molestar, que seja chamada essa pessoa e que mostre que aquela conduta que ela já teve já ocasionou um início de dano e que seja colocada alguma penalidade para que ela não continue lesar tanto a outra pessoa, numa tutela preventiva, porque a tutela ressarcitória é o que se tem, mas não é o ideal. Então, nesse sentido que a Renata colocou também, da desjudicialização, eu acho importante não levar tudo para o campo de quando o mal já se instaurou. Verdade. O mais importante é a gente eliminar isso, eliminar pela raiz, mudar, né? Transformar a sociedade, evitar que aconteça e não simplesmente deixar acontecer para a gente, para ter que punir. Não tem justiça no mundo que vá dar conta de todo esse volume o tempo todo, né? Mais uma paradinha, hora de fazer agora, né? Vamos dar o nosso intervalo e a gente volta novamente, tá bom? Vamos lá. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Conversando com você hoje sobre o bullying eletrônico, como você pode perceber, um assunto que é amplo, absolutamente amplo, né? Possível de estar acontecendo aqui do nosso lado, na nossa casa, e a gente não ter a percepção disso. Por isso requer a atenção dos pais, requer a atenção dos professores, requer uma ação educativa para que a gente possa orientar as nossas crianças, né? E evitar que essa tendência perversa, essa característica que às vezes tão natural do ser humano, ela não se desenvolva e nós possamos educar nossas crianças a pensar no outro e a praticar o bem, né? O que mudou na sociedade com relação a essa questão do combate ao bullying e especialmente ao cyberbullying? Eu acho, na verdade, que o que se criou na sociedade foi uma publicidade ao ato, né? Esse tema está sendo discutido nesse programa de hoje é importante justamente porque, olha a sociedade debatendo sobre esse tema. O grande problema é que antigamente as pessoas recalcavam, escondiam, maquiavam. Hoje em dia não, a gente acaba dando publicidade. Eu penso que o bullying virtual, ou qualquer espécie de bullying, mas sobretudo o virtual, por causa da repercussão, ele tem que ser muito bem cuidado. Os pais eles têm que estar muito atentos, porque eu interpreto que o bullying ele causa uma mácula, causa um dano no momento da formação psicológica da criança. Nós hoje somos o fruto da nossa infância. Sim. Eu lembro que agora eu tenho 40 anos, eu estava com 38 anos mais ou menos, e eu repetia um ato, mas de forma reiterada, e aquilo era contra mim. Sabe aquela autossabotagem? Eu me sabotava. Eu falei, meu pai, um belo dia, um amigo meu conversando, ele fala, nossa, você está repetindo a mesma coisa que na infância você viveu com fulano, que era um familiar meu, e que eu gostava muito, e que eu via, nossa, ele passou a vida se sabotando nesse sentido. Se eu repetia isso para mim,
É porque a minha infância foi decisiva para o homem que eu sou hoje. Até o momento que eu consegui identificar e me libertar daquilo. Então, quando a gente joga isso para o meio televisivo, é para que as pessoas, de repente, em casa, elas consigam, caramba, será que eu estou fazendo isso? Porque normalmente aquele que pratica o bullying, ele sofreu o bullying. E ele devolve, só que aí é a hora de você botar a mão e falar, eu sou o senhor dessa ação, eu não vou deixar isso acontecer. E, gente, se eu faço em menos de 5 minutos, você consegue formar um valor, eu não estou falando uma ideia, eu estou falando um valor em uma criança. Qualquer esforço psicológico faz com que uma criança crie um valor. Se ela, na infância, ela acredita que ela é menos, ela vai ser menos. É verdade. Então, se eu não vou combater isso lá na raiz, esse mal pode se propagar pela sociedade e, por que não, pelo mundo, já que a gente está discutindo do meio virtual. É, porque o bullying cria traumas, né? Na verdade, ele traumatiza, ele deixa aquela marca. E a responsabilidade dos pais é muito grande nesse sentido. Eu tenho 2 filhos, a Bruna de 11 e o Carlos José de 5. E eu sei o quanto dá trabalho, a gente sabe disso, criar um filho. Agora, os pais não querem hoje, talvez, assumir esse trabalho e essa responsabilidade, porque trabalham, querem ter suas vidas, querem ter sua individualidade. Então, tem que partir dos pais em casa para a gente fazer esse processo de prevenção, que muito bem foi colocado pela Fabiana. Nós temos que, enquanto pais e mães, assumir o nosso papel na sociedade. Posso fazer só uma colocação? E é o seguinte, vamos tirar um pouco do romance também, assim. A gente tem que conhecer o filho da gente. Sim, claro. Por exemplo, eu tenho 2 filhos, tenho o Lucas e tenho a Renata. Né? O Lucas eu sei o que posso contar, ele é tranquilo, bonitinho. A minha menina, aquela garota, eu tenho que ficar de olho nela. Aquela menina é diferente. A vigilância é maior. Nossa Senhora, eu sei quem é minha filha, então eu tenho que tomar mais cuidado. Então o pai, ele tem que tirar... Nem todo mundo tem carinha de porcelana, não. Você tem que ficar de olho. Você ama seu filho, você supervisiona. Quem ama... cuida. As crianças são diferentes mesmo. Eu acho que é isso que eles falaram, né? A suscetibilidade de cada um. As pessoas não são iguais, não é? O que eu suporto, ele pode não suportar. É isso mesmo. Então, eu acho que os pais e a escola têm que estar atentos para as suscetibilidades das pessoas. E aquela máxima que foi tão propagada de que quando um não quer, 2 não brigam, eu acho que ela causou males enormes. Porque quando um não quer, 2 não brigam, pode acontecer sim. Mas aquele que não quer pode se humilhar muito, pode se anular muito para não brigar. Então, eu acho que talvez não brigar no sentido de responder com a mesma moeda, mas no sentido de se afirmar, de dizer, olha, não faça isso comigo, não. Isso que você está fazendo comigo é feio, eu estou sofrendo, não é por aí, não. Eu vou enfrentar e dizer, não me maltrata. Então, quer dizer, quando um quer, os 2 brigam, é isso? A briga no bom sentido, a briga no sentido, não no sentido da reação. Olha, eu sou assim, no sentido da reação. É não sair, simplesmente deixar e permitir que isso volte a acontecer e volte a acontecer, muitas vezes de uma forma traumática, assim, né? Vocês já colocaram e sinalizaram isso em diferentes momentos, né? A criança, ela não reage, mas ela fica e ela guarda dentro de si uma mágoa que, no decorrer da vida, talvez ela deixe de enfrentar muitas situações, porque isso foi um parâmetro de formação de personalidade. Sim. São os fatos que a gente está colocando aqui, né? É importante chamar a atenção e salientar que o bullying é crime, né? Vocês já colocaram aqui, o bullying é crime. As crianças, elas, mesmo como crianças, elas serão penalizadas, sim, com medidas socioeducativas, mas serão, além dos pais, que também são responsabilizados e têm ações aí em relação a esses pais, né? Agora eu queria ver com vocês também como que a gente pode se proteger os nossos filhos com relação a essa questão do bullying, especialmente o bullying eletrônico. Como? Acho que o Renato já deu uma dica, mas vale a pergunta aberta. Quero começar com você. Eu sempre me pauto na educação. Eu acho que a educação é dever do Estado, é dever da escola, é dever da família. E eu acho que educar é cuidar. Não é? Cuidar dentro das vicissitudes, das peculiaridades daquela criança, daquele empregado, daquele idoso, daquela pessoa vulnerável. Então, eu acredito na educação, não numa educação formal, mas numa educação de cuidado, numa educação que tem a ver com a psicologia também, de dizer, olha,
qual é seu ponto, qual é a sua dificuldade e como é que você pode se resguardar das maldades que existem. Eu acho que começa por aí. O outro lado é a pessoa depois saber fazer valer os seus direitos, né? Se ela for molestada na sua honra, na sua imagem, no seu nome, aí sim ela tem a via da responsabilização civil, ou seja, ela vai receber pelo mal que ela sofreu. Ela vai receber a compensação. Mas eu acho que a compensação... Eu acrescentaria, Fabiana, nisso que você colocou muito bem da educação, eu acrescentaria a vigilância, né? Educação com vigilância. Os pais têm que entender, e por que a gente está frisando tanto na questão da criança? Porque o adulto, a gente não tem como controlar o adulto. Mas os pais têm que fiscalizar, têm que vigiar, têm que ver que tipo de mensagem aquela criança está postando, o que está sendo dito em casa, quem são os amigos, o que está se falando do amigo. Eu faço isso na minha casa direto. Eu fiscalizo. É o cuidado, né? É o cuidado, é a né? educação com cuidado. E o cuidado no sentido da vigilância. Acho que a gente vai chegar em 3 momentos. Então, educação, vigilância e, gente, não sei se o termo correto seria contemporaneidade, ou a gente está atento às novas mudanças. Nós precisamos abrir os nossos olhos para as mudanças. Não vamos ficar que nem naquele negócio, você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. O novo vem. E você tem que estar de olho, porque eu até brinco, sempre falo que meu pai, ele é aquela pessoa que é totalmente avessa às novas tecnologias. Daquele estilo, um amigo perguntou, seu Celso, o senhor tem pendrive? Ele falou, não tinha, mas o médico tirou, agora estou bem. Então, quer dizer, é uma pessoa que está totalmente fora das novas tecnologias. Se o seu filho está sendo... As crianças hoje vêm com um microchip de fábrica diferente. Você dá um celular na mão de uma criança de 3 anos, ele mete o dedo ali, ele corre, ele faz ele sabe melhor do que você. E às vezes a gente se limita, ele sabe tudo. Eu peço para o meu filho. Não, você tem que estar de olho nesse ambiente. E aí, para poder você ter o conhecimento técnico, para poder supervisionar e educar. Porque não adianta eu saber educar e saber supervisionar se eu não sei como colocar em prática. Então, vamos lá. Técnicas que você pode utilizar. Fiscalização do ambiente virtual que seu filho navega. Você tem programas que você instala nos computadores, nos celulares e que você fiscaliza. Eu não digo a pessoa maior de 18 anos, mas uma criança, até porque, você Renato, tem que fiscalizar, tem que saber com que ela interage. Até porque é importante frisar que o pai vai responder por esse ato do filho. Uma responsabilidade civil. Claro. Então, ou ele fiscaliza porque ele quer educar o filho, ou ele fiscaliza para se salvar. Então, de um jeito ou de outro, ele tem que fiscalizar. E é bacana a gente chamar a atenção, né? Você estava colocando essa questão de fiscalizar, da novidade chega, e as crianças sabem mesmo, e elas conhecem até mais do que a gente. E a gente tem mais é que incentivá-las a conhecer esse novo, a conhecer as novas tecnologias. Isso faz parte do mundo moderno, mas permitir, estimular, fiscalizando, acompanhando, educando, orientando, mostrando que a distância entre uma coisa que pode ser utilizada para o bem ou para o mal, às vezes ela é muito tênue, né? E aí os adultos é que têm essa responsabilidade mesmo de direcionar, de fazer acontecer. A gente já vai para o nosso último intervalo. Renato já conhece essa história, mas vocês duas são novas aqui com a gente. Quando a gente volta desse intervalo, a gente volta com boa música, uma música especial, que também nos leva para perto do Senhor, é um louvor. E hoje a nossa música especial, ela será trazida pelo Rafael de Almeida. Vamos lá. Cabeça pra cima. Espírito Santo, ouça o meu clamor, receba o meu louvor, minha adoração. Espírito Santo, venha me envolver, renova o meu ser, o meu coração. Vento do Espírito
sopra sobre a igreja, trazendo cura, avivamento, um novo tempo. Vento do Espírito sopra sobre a igreja, trazendo cura, avivamento, um novo tempo. Espírito Santo, tenha liberdade entre nós. Espírito Santo, faça conforme o teu querer. Espírito Santo, ouça o meu clamor, receba o meu louvor, minha adoração. Espírito Santo, venha me envolver, renova o meu ser, o meu coração. Vento do Espírito sopra sobre a igreja, trazendo cura, avivamento, um novo tempo. Vento do Espírito sopra sobre a igreja, trazendo cura, avivamento, um novo tempo. Espírito Santo, tenha liberdade entre nós. Espírito Santo, faça conforme o teu querer. Espírito Santo, tenha liberdade entre nós. Espírito Santo, faça conforme o teu querer. Vento do Espírito sopra sobre a igreja, trazendo cura, avivamento, um novo tempo. Vento do Espírito sopra sobre a igreja, trazendo cura, avivamento, um novo tempo. Espírito Santo, tenha liberdade entre nós. Espírito Santo, faça conforme o teu querer. Que louvor lindo, Rafael. Que delícia. Nossa, a gente se sente assim na presença de Deus, né? Mensagem difícil. Espírito Santo, faz a tua vontade, tem liberdade, faz a tua vontade entre nós. Né? O tempo dele para nossas vidas, né? Aquilo que ele tem para nós a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Com certeza. Sempre, quero agradecer mais uma vez o carinho de vocês aí pela oportunidade. Deus continue nos abençoando cada vez mais. Amém. Cada vez mais a gente aprendendo com assuntos importantes e especiais para nossas vidas. Isso aí, brigadíssima pela tua presença. Obrigado a vocês aqui com pelo a carinho gente. mais uma vez. Tá bom? Prazer. Eu acho que o coração de Deus está bacana, está alegre com esse Amém. louvor, Estamos tá felizes bom? com isso. Eu volto já já com você, já já. Queridos, aí final do nosso programa, já só resta tempo aqui para agradecer a presença e participação de vocês, mas eu não vou resistir. Alguém que precise de ajuda, faz o quê? Bom, primeiramente,
procure um advogado, né? Certo. Primeiramente, procure um advogado para que ele possa orientar no que fazer. Aham. E tem delegacia, a gente tem as delegacias que pode registrar a queixa, né? Uhum. Por conta do ocorrido no caso de bullying, Uhum. mas eu colocaria a questão do advogado. Assunto novo, tema árido, procura um advogado e vai saber, né? Vai conseguir ter sucesso nisso. Sua despedida para o nosso telespectador com os nossos agradecimentos já. Eu me despeço muito feliz, agradeço mais uma vez a oportunidade do diálogo com você, com os colegas aqui. Foi um prazer muito grande participar e num tema tão importante assim. É um tema que mexe com a subjetividade das pessoas, com o bem-estar das pessoas. A gente procura fazer o que pode para que as pessoas sejam mais felizes, sejam mais realizadas. Bacana. E eu acho que o bullying tem que ser extirpado porque é de uma maldade imensa e a gente não pode compactuar com isso. Bacana. Um segundo. Foi muito bom estar aqui. Até o nosso próximo encontro. Fico muito feliz pela presença, de estar aqui na casa, na presença de duas grandes amigas, você também, Celeste, e de estar passando essa mensagem para o público que é tão edificante. Perfeito. Sua despedida. Muito obrigada pela presença, foi um prazer estar aqui e que com essa música tão linda do Rafael, que o Espírito Santo possa curar essa mazela tão absurda que se instalou na sociedade, que é o bullying. Perfeito. E aí, para mim, só resta dizer muito obrigada pela sua presença e participação. E é isso aí, que o Espírito Santo possa te dar, inclusive, a sabedoria de atuar junto a seus filhos, a sua família, para evitar e extirpar essa peste que é o bullying. Terminamos o programa com a boa música do Rafael Almeida. Paz! Deus da minha vida. Deus, que me salvou, entregou o seu próprio filho por mim em uma cruz. Pelo sangue de Cristo agora eu sou livre. Deus da minha vida. Sou livre pra adorar.